Belinha, falar da Segunda Guerra Mundial, a participação do seu bisavô, não é muito fácil porque ele não gostava de falar muito da Segunda Guerra, sabe? Ele falava que foi uma carnificina que os soldados vivenciaram. Mas ao longo do tempo a gente pôde juntar informações, então eu posso te passar alguma coisa. Ele se alistou voluntariamente, né, para participar da Segunda Guerra, achava que era, naquela época, a cabeça da... era outro momento, né? Então ele achava que era justo participar dessa batalha, né? dessa luta. Então ele alistou para participar na Guerra do Pacífico. O Brasil aventou-se que o Brasil ia lutar no Pacífico, né? Participação de guerra marítima. E acabou que o Brasil não foi para lutar no Pacífico e foi para a Itália. Então ele se alistou para ser do batalhão de desarmamento de Minas. Desarmamento de Minas, né? É o pessoal que vai na frente, desarma as minas que o inimigo, né, os alemães armavam, para depois a tropa vir e passar naquele campo sem o risco de explosões. Então é uma tarefa muito perigosa. Ele falava que ele podia errar uma vez, porque se ele errasse, explodia e acabava. A viagem para a Itália foi uma viagem longa, né? Foram em torno de 30 dias e eu lembro que ele falava que teve submarinos alemães acompanhando, perseguindo os navios brasileiros. Não lembro mais por que não teve um ataque, se foi... Eu acho que tinha proteção também dos navios de guerra americanos para que o navio brasileiro chegasse lá na Itália. Por isso que não teve. Mas eu lembro dele falando que tinha submarino alemão perseguindo. O exército brasileiro, né, chegou na Itália e tinha muito frio. E um dos inimigos do exército na guerra foi o frio. Só que os brasileiros eram muito criativos. Apesar de não ter preparação para suportar o frio, eles davam o seu jeito. A criatividade entrava. Por exemplo, nas botinas, o pessoal forrava com jornal e fazia um isolamento térmico muito eficiente. Um dos perigos do frio, né, excessivo, era até a gangrena. Então, os soldados americanos, proporcionalmente, tinham mais problemas de gangrena pelo frio do que os brasileiros, por causa dessa criatividade deles. A primeira grande batalha dos brasileiros, que venceram, né, foi muito importante, foi em Monte Castelo. Meu pai não participou de Monte Castelo. O batalhão dele chegou logo após a Batalha de Monte Castelo. Mas ele participou da batalha brasileira mais importante, que foi Montese. E foi nessa batalha, o que ocorreu nessa batalha, que marcou ele muito. Ele falava que era uma chacina, chacina não, carnificina aquilo, né, tudo, e ele não gostava de falar da guerra. Os companheiros dele, né, que estavam do lado dele no avanço dessa batalha, né, morreram. Então isso foi o que mais marcou ele, esse episódio, né? Durante a guerra, né, ele também teve um ato de bravura
É, ele, dois atos muito importantes. Um, que ele fez um avanço lá e explodiu um quarteirão de depósito de munição dos alemães, né? E isso, o exército americano, o exército brasileiro, né? Todo tomou conhecimento, foi um ato de bravura. E o outro ato foi, ele salvou uma de bravura assim, pessoal, ele salvou umas mulheres que estavam encurraladas em meio a um campo minado. E ele foi e conseguiu salvar. Eles têm um relato disso no exército, registrado e tudo. E ganhou medalha por esses atos de bravura. Os italianos, aí a guerra acabou rapidamente, assim, durante a participação dele. E o retorno ao Brasil é, era muito lento, né? Ele ficou lá alguns meses aguardando a vez do retorno ao Brasil. Só que os italianos tinham uma simpatia muito grande pelo exército brasileiro, muito grande. Então ele era muito bem recebido em todas as cidades que ele passava por lá. Um outro fato assim relevante, né, história, né, vamos falar, que quando chegou no Brasil, infelizmente, a recepção, assim, os brasileiros receberam os ex-combatentes aqui com louvor e tal, mas no Rio de Janeiro a bagagem de muitos deles, inclusive do meu pai, foi roubada. Enquanto o pessoal estava comemorando a chegada, né, outros roubaram a bagagem de quem esteve nos campos de batalha. Bom, isso são os fatos da guerra, né, que aconteceram naquela época. Espero que te ajude alguma dessas informações aí, tá? Um grande beijo.